José Carlos Pérez, obrigado por atender o nosso convite. E realmente o senhor tem sido atacado, bastante atacado, e obviamente é justo que tenha um espaço para se defender. A gente inclusive separou uma sonora do presidente em exercício Rolo, acusando o senhor de algumas coisas, e a gente, lá na frente no programa, nós vamos deixar o espaço para que o senhor possa responder. Mas antes de mais nada, muito obrigado pela presença aqui conosco. Bom, boa noite aos telespectadores da Gazeta. Pessoal da mesa aqui, a gente veio aqui para aprender um pouquinho mais, e também você, Flávio, pela oportunidade que você tem me dado agora, para que eu possa falar um pouquinho desse afastamento que acaba afetando família, esposa, tenho neto, né? E eu tenho a plena certeza de que agir sempre direito. E as contas que eles reclamam é muito simples. Eles retroagiram o Estatuto dos Santos para pegar o meu período de 2019. E nesse período de 2019 eles colocaram um dispositivo que eles poderiam afastar o presidente independente da lei, né? O que é um absurdo, é contra a Constituição. Fizeram isso, a irregularidade que eles alegam é de que eu estourei o orçamento. Só isso. Graças a Deus não há nenhuma irregularidade, não há nenhum um fato que pudesse, um dolo, né, um fato que pudesse denegrir minha imagem. Mas eles já vinham tentando desde 2018, usaram o balanço de 2019, também aproveitando uma época em que nós tínhamos que pagar a FIFA, eu estava preparando para pagar a FIFA, infelizmente entrou a pandemia e isso acabou atrasando. Ficamos sem receita há 5 meses. Você fica sem receita há 5 meses, pagando o salário de jogador, de funcionário e o próprio clube, né? Na quarentena foram 90 dias. Depois, na volta, também não tivemos público. A TV suspendeu os pagamentos e aproveitaram toda essa confusão da pandemia para fazer com que os conselheiros fossem envenenados e votassem 2019 nessa contaminação de 2020 pela pandemia. Então, retroagiram a lei, e isso não vai ficar impune, está na justiça, e com certeza absoluta deveremos ter alguma novidade em breve, se Deus quiser. Tá certo, nós vamos esmiuçar bem esse tema. O senhor foi vítima de uma armação, presidente? Olha, eu não tenho a menor dúvida. Eles analisaram, e é isso, o afastamento alegado pelo balanço 2019. Esse balanço, ele não teve crime, não teve culpa. Eu acho que foi uma vingança política, apenas isso. Infelizmente, o Santos vive uma divisão muito grande, né? Para você ter uma ideia, tem 16 grupos dentro do CD e 10 candidatos. Dos 10 candidatos, só um é fora, não está no Conselho Deliberativo. 9 estão no Conselho Deliberativo. Então, você tira uma base, todos os clubes aí tem 2, 3 candidatos. O Santos está com 10 candidatos, já denota essa divisão toda. Aí vai, o Conselho Fiscal faz a carga, porque eu fiz um investimento grande em 2019, e esse investimento hoje, ele reflete nos ativos. Nós temos grandes jogadores, Marinho, também o Soteldo, o Felipe Jonathan, e os que nós vendemos, que foi o Sacha e foi o Everson. Só o Sacha e o Everson rendeu para nós aí cerca de 2,5 milhões de euros, para você ter uma ideia. E não custaram tudo isso. Então, eles se aproveitaram também da crise de 2020, de toda essa condição aí de pandemia. A gente está preparado para fazer esses pagamentos à FIFA, né? Para você ter uma ideia, nós colocamos aí cerca, não só da venda de jogadores, mas tem o recebimento da Tânia. Se você somar tudo e Globo, nós pegamos aí 40 milhões de reais e colocamos no clube, agora, há pouco tempo, aí deixamos o salário para o interino pagar o salário. Quem é o interino, presidente? O interino é o que me substituiu lá. Né? Ele me substituiu temporariamente, mas está com uma postura que não é das melhores, eu lamento muito, mas faz parte do caráter dele. Né? Todo mundo conhece em Santos, então não preciso falar.
e nem analisar esse sujeito. Mas, ao invés de entrar, trabalhar e fazer um bom trabalho, vai toda hora na televisão, parece uma rainha da Inglaterra, fica toda hora dando entrevista. E o tempo vai passando. Eu trabalhava no Santos 16 horas por dia. Pô, 16 horas já não dava. Imagina você ficar dando entrevista toda hora, com certeza absoluta, você não vai render no trabalho. Então é isso, menos choradeira e mais trabalho. Agora, presidente, não faltou um pouquinho de ação mais efetiva para evitar que o Santos caísse na FIFA, tivesse esse problema de não poder contratar jogador e tudo mais? O Santos não foi, isso ainda na sua gestão, não foi moroso demais para tentar um acordo com os clubes, tentar acertar a dívida, renegociar, fazer qualquer coisa para que o Santos não chegasse nesse estado? Olha, a questão toda é assim. A questão, vamos falar primeiro do Hamburgo rapidinho. Hamburgo tinha uma dívida que girava em torno de 4 milhões, é óbvio que não íamos pagar os 4 milhões, tinha que ter uma negociação. Eles não abriram negociação antes que a gente fizesse um pagamento. Essa dívida não foi minha, foi dívida do Modesto Roma, na compra do Kleber Reis. Zagueiro, né? Isso, zagueiro, que pouco jogou no Santos, mas que ficou para pagar. Leandro Donizete ficou no Santos, também paguei. Paguei o Damião também, quem não sabe, o ano de 2018 inteirinho, paguei salário do Damião. E é salário alto. A gente pagava mais do que o próprio Internacional pagava. Então, a gente ficou pagando coisas também de outra gestão. Bruno Henrique também não foi pago, a gente que fez o pagamento do Bruno Henrique, né? E você tem razão. Também a gente, nós demos um puta azar também, porque no final de 2019, nós íamos vender um jogador e estava bem adiantado. Mas foi um ano que não teve grandes transações no futebol mundial, sem pandemia. Não teve. Né? Foi um ano difícil para os clubes. E aí, quando a gente chegou no mês de março, a gente tinha esses recebimentos, que era da Tani, né? E a venda de jogadores. Se a gente somasse tudo, já dava para acertar o pagamento do Hamburgo. Aí nós tivemos também o pagamento do Achipato, que era um acordo que foi decepcionante, que ele entrou na FIFA, ele não esperou. Ele queria fazer um acordo com a gente, que era um acordo impossível de se fazer pelos valores, e pela multa, e pelos juros que ele queria, né? E a questão do Atlético Nacional, que é uma dívida menor, para clube de futebol é pequena, $800 mil, né, com multa. Uhum. Então foi por isso, realmente faltou dinheiro. Eu não quis dar jogador de graça. Eu não quis vender Soteldo, Caio Jorge, o próprio Marinho, por um valor muito pequeno. E é o que os clubes tentaram fazer na época. Foi isso. Um erro não justifica outro. Mas a questão que entrou a pandemia e acabou atrasando a vida da gente, 5 meses praticamente sem receitas, a televisão não pagando, e nós pagamos integral o mês de março, que já estava em pandemia, exatamente com esse dinheiro que a gente estava separando. Nós pagamos em seguida 30%, 3 meses da pandemia. Muito time não pagou, tem time que está hoje com 4 meses atrasado, time grande, e os caras vêm para cima do Santos, tem uma dívida para pagar agora. A negociação sim ocorreu, nós não deixamos ninguém. Acontece quando entrou a pandemia também, é que piorou, porque todo mundo passou a precisar de dinheiro, e quando se precisa de dinheiro, aonde você vai buscar? Em quem te deve. E aí começou essa cobrança entre clubes, essa cobrança forte, não só, nós temos um time grande aí que também estava na FIFA, não sei se saiu. Nós temos 4,5 milhões de euros para receber do Barcelona da Espanha. Nós estamos lá no jurídico, trabalhando lá na Espanha para receber. Isso é do Neymar? Exatamente do Neymar ainda, que é aquele jogo que o Santos fez lá e eles não fizeram aqui. Então o contrato rezava esses 4,5 milhões de euros. Isso a gente trabalhou para receber, mas também, devido à pandemia, o próprio Barcelona se declarou que também não tem dinheiro. Então, ficar explorando esse tipo de coisa é lamentável. Presidente,
O presidente em atividade nesse momento do Santos, o senhor Rolo, ele fez uma série de colocações a respeito. Eu queria que o senhor visse, para que o senhor possa também se colocar algumas das questões que o senhor já colocou, mas vamos acompanhar o que disse o presidente que atualmente está no Santos, o Orlando Rolo. O Santos está devendo para a maioria dos jogadores ali. Tá? E mesmo devendo, os jogadores estão jogando e estão dando sangue em campo. O torcedor tem que cobrar mesmo, tá certo. O torcedor, é o papel do torcedor, mas tem que entender. Tem hora de cobrar e tem hora de entender. O Santos está na pior fase administrativa e financeira da sua história. Nós estamos na beira do precipício. Então, eu peço para que o torcedor, óbvio, o torcedor de clube grande quer título, quer vitória, mas nós estamos com o elenco limitado em número de jogadores. Não podemos contratar por 2 motivos. Primeiro, porque tem a restrição da FIFA. E segundo, porque o Santos não tem dinheiro mesmo. Então, nós estamos fazendo o possível e o impossível para terminar essas restrições da FIFA, derrubar esses transfer bans, para que a gestão, a partir do ano que vem, volte a contratar. Para que a partir do ano que vem o Santos volte a ter um time competitivo, a gente saneando as contas. Quando a gente chegou aqui, faz 30 dias, nós tínhamos 3 restrições da FIFA. A primeira do Hamburgo, que era a mais grave, que estava ensejando, inclusive, a perda de 6 pontos. E nós, com muito esforço e dedicação, conseguimos reverter. Muitos julgavam impossível. Foi uma negociação muito difícil. Os alemães eles não aceitavam o diálogo no início. Foram feitos 4 acordos pelo Santos Futebol Clube que não foram cumpridos. A segunda é a questão do Huachipato, do Chile, que tem uma questão com o Soteldo. Não está resolvido ainda. O Santos deve para o Soteldo mais de R$1 milhão. Não pagou até hoje. É uma vergonha. O Santos até hoje não pagou o Huachipato. O Soteldo está jogando de graça no Santos Futebol Clube, praticamente, desde que ele chegou. É uma verdadeira vergonha. Isso achincalha com o nome do Santos no mercado internacional. Então, eu gostaria que o torcedor entendesse que essa questão do Huachipato ainda está em negociação, mas o Soteldo não sai. Sobre o Atlético Nacional, é outra negociação muito difícil. O Santos também está impedido de registrar jogador por causa dessa restrição. E aí que eu entro na questão da nossa ação virada santista, que vai para a 3ª etapa, porque eu conto com os valores arrecadados nessa campanha para a gente conseguir abrir uma negociação com o Atlético Nacional, uma negociação plausível, para a gente pagar pelo menos a primeira parcela. E aí, presidente Pérez, em cima do que disse o seu vice-presidente, o Rolo? Bom, primeiro que a situação do Santos não é diferente da maioria dos clubes brasileiros. Ela vem pela pandemia também. Mas eu acho que um presidente precisa ter postura. Primeira coisa é não expor, é ir atrás da solução. Já que ele é tão competente, tem que ir atrás da solução. Então, que deve para a maioria dos jogadores, olha, nós deixamos, após a pandemia, nós pagamos 3 salários integrais, deixamos o salário integral do mês que ele assumiu para ele pagar, nós deixamos R$10 milhões, nós deixamos também o dinheiro para o acordo com os jogadores, que era o atraso exatamente da pandemia, para se pagar em outubro, novembro e dezembro. Já deixamos uma parcela, primeira parcela, para ser paga. Não acho, de forma alguma, que é vergonhoso para o Santos, né? Eu acho que não é vergonhoso para nenhum time brasileiro. É aquilo que eu te disse, se eu tivesse vendido jogadores e tive a ponto de vender mais barato do que eles valem, como eles querem fazer agora, eu teria pago a dívida. Aí nós teríamos dívida e não teríamos time. Outra coisa, por que não vender Soteldo, que ele está falando? Soteldo não pode ser vendido. O Soteldo rende dinheiro, que ele está na equipe. E o Santos chegar em 3º, 4º lugar do Campeonato Brasileiro, se ele chegar em 3º, 4º lugar da Copa Brasil, ele já vai ter aí cerca de 40, 50 milhões. Que dá para, não só esses 2 meses que está faltando até o final do ano, mas também dá para se pagar esses acordos, que falta o
O acordo de novembro e dezembro dá para pagar. O presidente, o Soteldo, como ele disse, até agora o Santos não pagou o salário do Soteldo, 1 milhão? Não, não tem nada disso. O Soteldo é assim. Nós fizemos uma renovação do contrato, o salário está em dia. Fizemos uma renovação de contrato com ele, em que nós pagamos $300 mil para ele. Já pagamos a primeira parcela para ele, $100 mil. No início de setembro, a gente saldou com ele e falta 2 parcelas, mas está no acordo. 2,100. E que, né? Agora, presidente, e a redução unilateral de salários dos jogadores do Santos que gerou mal-estar entre os atletas? Olha, aí Não careceria uma negociação com os atletas, por exemplo, até para Então, evitar um mal-estar? Nós começamos a negociar com os atletas em março, já. No início, a gente já começou a pensar que não teríamos receitas. Fizemos várias reuniões, quem conduziu foi o William, que era o nosso gerente de futebol. Participei de algumas lives com os jogadores e não se chegou a um percentual, um consenso. Não se chegou. Aí nós fizemos uma proposta que a gente descontaria 35% do jogador e 35% a gente ia reter e devolver no final do ano, como nós estamos fazendo agora. Né? Também não houve acordo. Então a gente foi na média que os clubes fizeram de acordo, que era 25%, e a gente também está cumprindo. Da imagem? Não, tudo. Do total? Tudo atrás. Então, a questão toda é o seguinte, nós não demitimos um jogador, não demitimos um que seja... Jogador, digo, da base, né? Tem time que mandou 50, 60 jogadores da base embora. Nós não mandamos ninguém da base embora, a gente não mandou nenhum funcionário embora, né? Até hoje, até ele assumir. E quando ele assumiu, ele fez aí 50 demissões e 90 contratações, exemplo, né? Então foi um número grande aí que ele atuou lá no Santos. E me desculpa, um time que está sem dinheiro, que ele está reclamando, que é uma vergonha, Presidente, ele mandou funcionário embora e o funcionário foi no RH receber, todos. Ele disse, olha, está mandando embora, mas não tem dinheiro para pagar. Vergonha é isso. Quantos que ele mandou embora, presidente? Agora, quantos? Mais ou menos. Mais, assim, de cabeça, que eu conheço e que foi embora, que eu me lembre, uns 30, 35, que eu me lembre. Mas é muito mais que isso. O que está na gestão agora é situação. Vocês eram tudo situação, não é nem ninguém da oposição que está tomando o poder. E o conselho gestor e os conselheiros, todo mundo foi do lado dele, apoiando ele, contra o senhor? Não foi assim. Todo mundo situação, né? Não, eu vou te explicar. É rápido também. A questão toda é que houve... o balanço, eles disseram que eu tinha ultrapassado o orçamento, né? Muito bem. Isso foi para a Comissão de Inquérito e Sindicância. A Comissão de Inquérito e Sindicância decidiu, usando o estatuto que foi aprovado em 30 de novembro de 2019. Não há essa lei da retroatividade, né? Não é uma lei que não pode ser lei, é Constituição Federal. E é lei também, né? Do sistema administrativo, do governo, etc. Tanto que você pega IPTU, você pega qualquer outro tipo de IPVA que você paga, eles têm que aprovar o ano anterior para valer no ano seguinte. Né? É legal se eles aprovassem no ano 2018 e cobrar 2018. Então isso não pode acontecer, mesmo quem está atrasado não pode cobrar sobre o valor ou sobre o aumento atual. Então eles se aproveitaram, retroagiram a lei, Isso é uma grande irregularidade para nos colocar fora, para nos afastar. E usou o mesmo estatuto que eles aprovaram em 30 de novembro de 2019, né? Eles colocaram na noite lá, porque era só para colocar o Profut, eles colocaram uma emenda dizendo que o Conselho tinha autoridade para afastar um presidente sem necessidade da lei. Então é uma coisa absurda. Presidente, o senhor falou que, o senhor disse logo no começo do programa, eu tenho família, eu tenho que prestar conta da minha família, eu tenho amigos, etc. Alguma coisa que o senhor se arrepende de ter feito no Santos? Olha, toda a administração, todo presidente, ele sabe, o Vampeta foi presidente,
Sempre tem erros e tem desacertos, né? Os erros acontecem também. O erro do Cueva, o erro do próprio Brian Ruiz, que foram pedidos, eu não inventei isso, foi um pedido para ser feito, a gente queria investir. Por que nós queríamos investir em 2019? Porque a gente vendeu o Rodrigo, a maior venda das Américas, né? Fizemos 54 milhões de euros. Você calcula o que é esse dinheiro. Pagamos 74 milhões e meio de dívidas de gestões anteriores em 2018. 2019 também pagamos várias dívidas também de gestões anteriores. E nós começamos a fazer acordo também, porque senão as contas sempre são congeladas. Quando eu assumi em 2018, tinha 10 contas congeladas, salário de dezembro, salário 13º, que não pagou nem primeira e segunda parcela de dezembro, né? E a premiação dos jogadores. Tinha tudo para pagar. Eu entrei no dia 2 quando vi, nossa, tá? Eu não fiquei criticando, eu fui atrás de trabalhar. E eu fui atrás e consegui o dinheiro suficiente para pagar isso. E que já pagamos. Eu estou de prova que o senhor pagou ao Dax mesmo, a compra do Yuri. Não. Pagou mesmo, liguei para ele, Flávio. Com 3 dias que ele assumiu, ele pagou tudo mesmo. Presidente, tem Só tem bastante... um minuto para responder, tá, presidente? Nem sei qual é a Rapidinho. pergunta. Não, a pergunta é o que você achou da vaquinha virtual e por que o senhor não fez antes. O pessoal está perguntando. O Alexandre Rage, Santista, está perguntando aqui. Ah, beleza. Não, eu não fiz vaquinha virtual e nem fiz dívidas. O Santos tem ativo. Então, antes de você pensar em vaquinha virtual, chamar o torcedor para pagar, né? Você tem que correr atrás do prejuízo, pô. Você vende um jogador, pode ser até top. E você faz o dinheiro suficiente para equilibrar tudo. Entendeu? Por isso não fiz vaquinha, não fiz, né? Eu acho que até um termo até pejorativo, né? Vaquinha, né? Que eles usam, né? O próprio presidente usa o termo. Ah, nós fizemos vaquinha. Vaquinha é coisa, né? É bem triste, é de rifa, essas coisas, né? Você pode pedir ajuda, né? O Santos tem grandes torcedores, o Santos tem dinheiro. E esse amor todo, pô, também tem que resultar em doação. Eu doei 3 anos da minha vida, a minha família, a minha esposa, né? Eu fui ameaçado de morte novamente, eu não quero ficar falando isso que é chato. Eu fui ameaçado de morte. A minha esposa, ela trabalha com joias, invadiram o Instagram dela, para você ter uma ideia, a maldade que esses caras fazem. Eles pegaram o endereço do Instagram da minha esposa e jogaram na rede. E ameaçaram ela também. Quer dizer, é um absurdo que está acontecendo. Quer dizer, o futebol não pode chegar a esse ponto. Nós, 3 anos, é rápido que eu vou falar, 3 anos, 2018 tivemos um time competitivo. 2019 nós tivemos um time super competitivo. E 2020 nós estamos classificados Copa Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Trouxemos um técnico que eu considero top, veio para ajudar, ele deixou claro isso, ajudou muito. A equipe é excelente, eu acho que o Santos tem uma equipe muito boa. E olha, com toda essa guerra que está no Santos, a equipe está conseguindo ainda ganhar jogos, está jogando, para você ter o valor da equipe e o valor do próprio técnico. Mas lamentável a atitude e a postura do interino que hoje está.